Salve, salve, gente boa! E aí, tudo bem? Seja bem-vindo, seja muito bem-vindo ao canal. Nesse vídeo nós vamos falar sobre uma verdade que irrita muita gente. Fica comigo até o final aí, vamos lá. Mas antes, não esqueça, né? Inscreva-se no canal, clique aí no botão, é bem rápido. Não vai tomar o teu tempo, nem atrapalhar muito aí o seu dia, o seu vídeo. Aproveita e clica no sininho, porque aí você é notificado a cada vídeo novo e você é informado antes de todo mundo. Legal isso, né? Então curta, querido, comente, compartilhe, ajuda a gente a alavancar o canal e fazer esses vídeos chegarem a mais e mais pessoas. Nosso propósito está abençoando vidas e com certeza você pode fazer isso também, nos ajudando, compartilhando, curtindo ou comentando. Posso contar contigo? Vamos pelo mundo espalhar o Evangelho. Nunca foi tão fácil levar o ID de Jesus a toda criatura. Vamos lá, o texto desse vídeo, Apocalipse capítulo 11, o versículo é o 15. Apocalipse 11, versículo 15, diz assim: O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes, dizendo: O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Então o sétimo anjo tocou a trombeta, e o que começa a descrever aqui, que a gente vai ver no próximo vídeo mais detalhadamente do 16 ao 19, mas antes de falar a respeito do que vai do cântico, né, do canto ali dos 24 anciãos e tal, que a gente vai ver a partir do versículo 16, antes da gente falar disso, é importante a gente entender algumas verdades que estão bem explícitas aqui no versículo 15. Esse versículo 15, ele dá margem para alguns entendimentos e tem algumas divergências de cunhos teológicos, que é importante. A gente não vai se aprofundar tanto no assunto, mas é importante, pelo menos, quando você escutar, você lê num livro aí, às vezes a pessoa só comenta a respeito disso, mas não explica isso. Então, quando você escutar assim, você fala, já ouvi isso em algum lugar. O versículo 15 vai dizer que houve no céu grandes vozes. Então, quando o anjo toca a trombeta, no céu houve grandes vozes. Esse grandes vozes, ele traz essa ideia de que realmente está acontecendo um rebuliço, está acontecendo um alvoroço, há algo se movendo no céu e há uma expectativa no céu que está sendo gerada e que eles já estão prontos para ter essa expectativa satisfeita. Então, quando fala em houve grandes vozes no céu, é esse sentido. O céu já está se movendo, há um rebuliço, há um mover no céu numa direção de algo que eles já estavam esperando. Então, essa expectativa, eles já estavam esperando. A gente vai ver isso no cântico. Isso a gente vai ter essa comprovação no cântico aí que vem a partir do versículo 16, que eles já estavam esperando. Chegou a hora daquele julgamento, chegou a hora daquele momento final. Alguns teólogos acham que esse versículo 15 é um indicativo de que o Senhor Jesus está vindo, e tudo que acontece aí do capítulo 12 até o capítulo 19, na realidade é uma repetição, visto por um outro ângulo, por um outro prisma, por um outro ponto de vista de tudo aquilo que aconteceu aqui entre os capítulos 4 e 11. Então alguns acham que aquilo que vai acontecer a partir do capítulo 12 não é uma sequência cronológica, não são fatos de uma maneira cronológica, mas uma repetição de tudo aquilo que já passou. Particularmente eu não acredito nisso, porque há muitos fatos novos, há muitas inserções ali que trazem uma explicação, que se utiliza do passado e projeta uma outra decisão para coisas que vêm depois. Então, esse entrelaçar desses fatos que acontecem a partir do capítulo 12 de Apocalipse não dão muito essa ideia de que aqui está narrando realmente a volta do Senhor Jesus. A gente vai ver com exatidão isso no capítulo 21. Capítulo 20 vai falar do grande julgamento. Então, o que acontece aí entre o 12 e o 19 começa a apontar para isso, começa a delinear, começa a delimitar, vai falar das batalhas. Então, eu não creio muito nesse sentido. Agora, uma coisa chama muito atenção, porque vai falar que assim, olha, o sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo.
Então aqui tem 3 expressões aqui que a gente precisa analisar com carinho. A primeira é que o verbo aqui está no passado, indicando algo que já aconteceu. O mais provável aqui, querido, é aquela verdade que a Bíblia vem revelando para nós. Quando as afrontas vêm sobre a tua vida, quando as tentações vêm, quando as retaliações do inimigo vêm, você não precisa ficar assim preocupado demais, com muito medo. Isso se a tua vida está debaixo de oração, se a tua vida está consagrada, se você tem uma vida de santidade ao Senhor. O que vai ser? Porque está vindo com retaliação, estão vindo com afronta contra mim. Então, antes que essas afrontas existissem, antes que essas lutas viessem, o Senhor já te escolheu. Então, a escolha pela tua vida já foi feita por Deus. Agora é como a gente que entra numa embarcação. Você sai de um barco, de um lugar com direção a outro. Quantas e quantas histórias a gente sabe de pessoas que entraram num barco com o objetivo de chegar a um destino e nunca chegaram nesse destino. Então, esse é o livre-arbítrio. Às vezes a gente entra numa embarcação, mas não é garantia de que a gente vai chegar até lá. Deus tem um chamado para nós, Deus já chamou tudo aquilo que vai acontecer, o reinado de Jesus Cristo, é algo que no reino dos céus, é algo que nas determinações de Deus já aconteceram. A gente vai ver muito claramente isso quando a gente lê o cântico de Moisés, por exemplo, que está lá em Êxodo, no capítulo 15. Final do capítulo 14, versículo 30, vai falar, né? Assim, o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar, e viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios, e o povo temeu o Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Então, logo depois daquele grande livramento, o povo atravessou o Mar Vermelho, e o povo egípcio morreu, e o povo de Israel passou a pé enxuto, e ninguém do povo de Israel morreu ali naquele lugar. Houve aquele grande livramento, Moisés é tomado de uma grande alegria, e diz o capítulo 15 que Moisés então entoou, e os filhos de Israel, este cântico ao Senhor, dizendo: cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e seu cavaleiro, o Senhor é a minha força e o meu cântico, ele me foi por salvação, este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. E aí continua o cântico de Moisés, que eu recomendo, uma coisa linda. São palavras assim maravilhosas que Moisés entoou aqui. E no versículo 18 vai falar: o Senhor reinará por todo sempre. Exatamente como está dito aqui em Apocalipse capítulo 15. O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. O que chama atenção aqui, é o que a linha de pensamento que a gente pode ver aqui, é de terem sido esse momento, o momento em que houve aquela declaração de que aqueles que já estão no céu, de que aqueles que já estão salvos, o número se completou. Lembra que a gente viu aí em uns vídeos passados que haveriam de se completar o número dos selados, o número daqueles que seriam salvos. Então, nessa 7ª trombeta, pode ser esse decreto de que esse número já se completou e que há esse rebuliço no céu, que há toda uma alegria no céu. Então, o reino do mundo se tornou do nosso Senhor. E esse reino do mundo não está mais no mundo. E agora, fala assim, se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo e do seu Messias. E aqui é uma verdade que a gente vai ver no próprio cântico aí dos 24 anciãos. No versículo 16 vai falar, né? Os 24 anciãos que se encontravam sentados no seu trono diante de Deus prostraram-se o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo... Então, nessa adoração que a gente vai ver no próximo vídeo, referente ao cântico dos 24 anciãos, nessa adoração eles falam, olha, as nações se enfurecem, as nações se irritam. Então, decretar, querido, que o Cristo, o Messias, de que o Jesus é o Cristo, e de que ele virá realmente para governar, e que isso já está decretado. O governo do Cristo, o governo do Senhor já está decretado, e é algo que é imutável. Mas essa verdade
embora seja imutável, ainda irrita muita gente, ainda causa um grande rebuliço em muita gente. Por quê? A mente dela está voltada somente para aquilo que é terreno. Eles não conseguem visualizar o que é espiritual e não abrem um coração para permitir Deus falar com eles sobre aquilo que é espiritual. Então, quando o grande perigo das drogas, das práticas sexuais ilícitas, da idolatria, da multiplicação dos deuses para adoração, e aí a gente pode viajar nessa questão de multiplicação dos deuses aí, porque há uma diversidade muito grande. A gente não está falando apenas em religiões, mas a gente já falou que práticas sexuais são cultos, de que o aborto é culto, de que a utilização de drogas é culto. Então tudo isso está inserido dentro do pecado da idolatria. O próprio amor ao dinheiro acima de todas as coisas, quando o dinheiro te domina, o dinheiro foi feito para te obedecer, o dinheiro foi feito para teu serviço, o dinheiro foi feito para ser utilizado por você e não o inverso. Você ser utilizado pelo dinheiro, ser escravo do dinheiro e sacrificar a tua vida, teus princípios, teu propósito por causa do dinheiro. Então tudo isso é culto, tudo isso faz parte desse complexo de que a gente resume dizendo idolatria, mas a idolatria é algo muito mais complexo e muito mais abrangente do que a gente possa imaginar. Então tudo isso é culto. E quais os propósitos desses cultos? Quais as finalidades desse culto? Distanciar o homem, fazer com que ele pare de olhar para Deus. Isso começou lá no Éden. A conversa que Satanás tem com Eva aponta exatamente para esse sentido. Olha para o fruto, focaliza no fruto e esquece todo o paraíso que Deus criou, esquece todas as promessas de Deus, esquece todos os planos de Deus, esquece as palavras de Deus, porque Deus, na realidade, ele está contra você. Deus, na realidade, ele não quer que você cresça, Deus, na realidade, não quer que se desenvolva. Então, o poder que está dentro de você precisa sair e você precisa se voltar aqui para a terra para que você tenha prazeres aqui na terra. Então, o que Satanás quis dizer para Eva lá no Éden foi exatamente isso, que talvez você tenha ouvido essas frases que eu acabei de dizer aqui em vídeos aí no YouTube, em palavras, em mensagens de algumas pessoas que são, depois você pesquisa sobre hedonismo e você vai ver como o hedonismo e o humanismo ele está dominando o mundo de uma maneira como nem no século XVIII se conseguiu alcançar. Então o objetivo disso é o mesmo objetivo que Satanás tentou fazer com Eva e também com Adão, que estava ali do ladinho de Eva, ali no jardim do Éden. Distanciar o olhar do homem, distanciar o coração do homem, distanciar as vontades do homem em relação a Deus. Caim e Abel, a divergência de oferta entre eles, também vai se voltar contra isso. Ou seja, em Abel você vai ver esse coração voltado para agradar a Deus, esse coração voltado para entregar o melhor, para entregar as primeiras coisas. Quando você começa a distanciar disso, pessoas que falam do dízimo, então o dízimo, ele na realidade ele é uma porta aberta. Quando a pessoa para de entregar o seu dízimo da disciplina, ali é só uma brecha por onde a avalanche entra. Então a água ela vai batendo no muro e um furo, uma rachadura, ela vai ser suficiente para que a pressão da água, a vazão da água aumente por aquele espaço e todo aquele muro venha desmoronar. Então, quando você não dá brecha, aquela pressão se desvia. Quando você fecha as brechas, a pressão ela se desvia, não atravessa e o muro se torna mais resistente. Recentemente a gente teve aqui no Sul um desastre porque foram criadas umas represas que não eram para ter sido criadas, foram criadas umas retenções que não eram para ter sido criadas e devido ao volume de água existem comportas, porque a engenharia cria essas comportas para que uma água ela ache uma brecha por onde passar e não destrua todo o restante da estrutura. Então as comportas das represas servem exatamente para isso, para que aquela água seja canalizada numa direção e toda a estrutura não seja afetada. Só que mesmo assim o volume de água foi tão grande que com a abertura da comporta causou
um desastre imenso que está sendo investigado aí. Mas o que eu quero dizer é que entenda essa comporta, uma rachadura, um furo, diante de uma pressão da água como essa brecha. Então o mundo faz essa pressão, se você deixa essa brecha, você desmorona toda a tua estrutura. Que estrutura é essa? Princípios, valores e conceitos cristãos. Então, ao questionar o dízimo, ao questionar as práticas sexuais, a pessoa é tão boazinha e tal, mas só porque pratica isso, querido, o pecado é brecha e deixou a pressão do diabo entrar por aquela brecha, todo o restante da estrutura, porque aí já não começa mais a acreditar na família. Tem uma ideologia aí que, se você for ler o livro, o capítulo 2 dessa ideologia é exatamente a destruição da família, porque aí existem todos os princípios, né? Eu não vou entrar aqui nesse detalhe, mas quando se fala contra o patriarcado, contra a família, contra a instituição familiar, contra Deus, isso tudo é culto, querido. Isso não é política, isso não é pensamento, isso não é filosofia. Isso é culto, isso é estratégia para abrir brecha, e à medida que você vai abrindo brecha, a pressão aumenta, a vazão aumenta e todo o conjunto de princípios ele destrói. É por isso que o versículo 18 vai falar que as nações se enfureceram. Por quê? Porque o conjunto de regras e princípios e valores cristãos já não existem mais. Então qualquer coisa que fale a respeito de Cristo já vai irritar. Então essa verdade de que Cristo vai reinar, querido, é uma verdade que causou um rebuliço feliz no céu, que causou uma tremenda alegria no céu, mas para o povo da terra isso vai gerar fúria. As pessoas vão ficar enfurecidas. E ainda hoje, talvez, você saiba de alguém que está assistindo esse vídeo e que está ficando enfurecido em saber que Jesus Cristo vai voltar e que nada muda essa verdade. Não tem como lutar contra isso. A gente precisa lutar contra o pecado e voltar a nossa vida para a santidade. Porque quando Jesus voltar, como está o teu coração? Como estará a tua vida nesse sentido? Lembrando que aqui a igreja já foi, querido. Então, quem foi, foi. Quem não foi, não vai mais. E de que lado você estará? De que lado você vai ficar? Essa é uma verdade que irrita algumas pessoas aqui na terra. Mas no céu há uma grande festa, há uma grande alegria. Saber, está chegando a hora. Está chegando a hora. Amém, querido? Que Deus te abençoe, rica e abundantemente.